Olá, novamente vamos então dar início ao tratamento dos dados do questionário das aproximações financeiras. Se olharem para o questionário, veem que a primeira pergunta nos pede para refletir sobre a questão das preferências das pessoas, e eu disse-vos que esta é essencial. Temos sempre de perguntar isto aos stakeholders, afinal, quais é que são as mudanças que eles preferem? E caso não consigam implementar mais nenhuma pergunta no futuro dos vossos projetos, esta é sempre uma a manter. É sempre para gerirmos alguma coisa, temos que estabelecer prioridades. E as prioridades do nosso programa, da nossa intervenção, devem estar sintonizadas com as prioridades dos stakeholders. Portanto, esta aqui é fundamental. Então, como é que era feita a pergunta? Portanto, pedia-se à pessoa que fizesse o registro dos dados e escrevesse à frente da mudança se era a sua preferência, primeira, segunda, ou terceira, ou quarta, ou quinta, em função de mudanças que tivessem. Como é que podem tratar os dados? Bom, a alternativa a ter a primeira, a segunda ou terceira era atribuir pontos, ou seja, dar um conjunto de pontos. Se vocês só fizeram primeira, segunda ou terceira, o que devem preencher é o seguinte, ou seja, podem ir ao mapa de impacto, que está aqui. Colocam aqui o número, não é? Por exemplo, a mudança 1 era a primeira, a preferida, a mudança 3 era a segunda, etc. E aqui esta era a terceira, por exemplo. Portanto, basta escrever em si. Outra alternativa é utilizarem aqui portanto, fazem isto no mapa de impacto e na vossa folha de registro das preferências, no quadro, quero dizer, no quadro de valor, portanto, no quadro 6, quadro de valor, está a perceber porque é que isto estava, quadro de valor. No quadro de valor, o que fazem é escrever aqui à frente de primeira mudança, vamos imaginar que a primeira mudança era a autoestima, a segunda era a integração. Aqui eu tinha dado até outra hipótese que era. Não, a primeira era a saúde. Ok. Só quero que esteja a combinar com o resto, com o que tinha programado. Portanto, a primeira era a saúde, a segunda vamos supor que seria a autoestima e a terceira a integração. Porquê é que isto é importante? Para depois vocês perceberem qual é que é a lógica, não é? Lembrem-se que os valores económicos devem encaixar nestas preferências que as pessoas comunicam. Portanto, os valores que escolherem devem estar devem estar limitados por exemplo, o valor que escolherem para a autoestima, acima deve ter a saúde, abaixo deve ter a integração em termos de valor económico. Portanto, isto se não tivessem feito com pontuações, bastaria preencherem estas duas ferramentas assim. Agora, caso tenham feito pontuações, podem ir aqui à ordem das preferências e fazer o seguinte. Portanto, como é que isto está organizado? Aqui tem a questão, aqui tem uma pequena nota sobre o método de preenchimento e aqui é uma sugestão de modelo de registro dos dados. Aqui tem um exemplo, portanto eu vou partilhar o exemplo, ou seja, o que é que acontece? No caso, portanto, para todas as folhas, não é só nesta, para todas as folhas vocês têm grupo ou pessoa, ou seja, podem ter feito o envolvimento de duas maneiras. Podem ter feito num grupo focal e pedido às pessoas para criarem consensos, para pensarem em conjunto o que é que faz mais sentido, ou podem ter feito individualmente. E se fizerem em grupo focal, podem ter feito um grupo focal ou mais do que um grupo. Portanto, aqui tem, portanto, para cada um dos grupos, reparem, esta folha, este modelo
isto deve ser preenchido para cada um dos stakeholders. Podem ter 3 Exceis, um para cada um dos stakeholders, ou então podem criar aqui novas folhas. Portanto, a ideia é que isto seja para cada um dos stakeholders. Portanto, aqui era o caso de vocês, aqui dar-se ao caso de vocês terem, imaginem, crianças e terem distinguido as crianças A das B e terem dois grupos focais. Se não, se fizeram entrevistas ou se fizeram um grupo focal, mas perguntaram às pessoas individualmente, então podem registar o valor de cada pessoa. No fundo, o que é que se escreve aqui? É a unidade da observação. Isto aqui é a unidade, quantas unidades de observação é que vocês tiveram, quantas... exato. Portanto, em termos de pontos, como é que podem preencher? Imaginem que o grupo focal número 1 ou que a pessoa número 1 deu 3 pontos à autoestima, o 2 ou a pessoa 2 deu 6 pontos, o outro deu 5, etc. Portanto, basta escreverem aqui e depois o que a folha vai fazer é calcular aqui o somatório dos pontos que esta mudança angariou e aqui vai calcular a percentagem, ou seja, qual é que obteve o maior número de pontos. É importante para vocês terem a percepção de o número absoluto é mais útil numa perspectiva relativa, ou seja, na perspectiva da percentagem. Porquê? Porque a percentagem permite-vos ver qual é que é a distância, se a distância entre uma e outra é muito grande ou é pequena. Então vocês percebem, por exemplo, que daqui para aqui vão 13%. Quer dizer que quando estiverem a encontrar o valor económico, esse valor económico deve ser mais ou menos aproximado aos 13%, enquanto que aqui se calhar estamos a falar de uma diferença de 17 pontos. Portanto, a diferença entre o valor de uma e de outra pode ser a diferença entre o valor da saúde e da integração pode ser aproximada aos 17 pontos e ser superior à diferença entre a autoestima e a integração, que é ligeiramente mais curta. Isto são só orientações para vocês perceberem mais ou menos qual é que é a escala, qual é que é a forma de pensamento, o peso que cada mudança tem para cada stakeholder. E portanto aí, tendo isso preenchido, podem ir ao vosso mapa de impacto e em vez de terem a primeira preferência, podem dizer que foi a primeira preferência com 47%, e angariou 47%. A terceira preferência angariou X e a segunda era de 33%, à frente da mudança respectiva para nós termos uma noção da importância. Portanto, isto aqui é o tratamento de dados para a primeira questão que colocaram aos stakeholders. Agora, nos próximos vídeos, vamos ver as questões seguintes.